Oi pessoal, tudo bem? A gente está num estúdio aqui na Paulista, uma obra recém-inaugurada nossa, um dos nossos menores projetos. Esse estúdio tem 23 metros quadrados, fica no empreendimento da consultora Cetim, chamado SP Code. E foi um projeto que nos desafiou um pouquinho, porque ainda a gente já fez estúdios um pouquinho maiores, mas de executado esse foi o menor. E confesso que até a gente se surpreendeu o quanto a gente fez render cada espacinho, cada cantinho com a marcenaria planejada, com a conversa com o cliente para entender quais eram as pretensões dele para o espaço. E a gente vou contar um pouquinho o que foi a conversa, né? Como é que a gente começou a pensar esse espaço. Porque um apartamento compacto assim, tem muitas pessoas que às vezes até falam: nossa, mas é muito pequeno, é impossível viver num lugar tão pequeno. E olha, eu discordo em partes, assim. Eu acho que conforme o momento de vida que as pessoas estão, dá sim para viver e viver com conforto. Às vezes é um primeiro imóvel, às vezes é um imóvel que a família está aprontando para um estudante que vai vir para a cidade, vai estudar. Então, depende, né? Claro, para uma família de 3, 4 pessoas seria muito difícil viver num espaço compacto como esse. Mas, para um começo de vida, até 2 pessoas, eu acho que dá para morar muito bem num apartamento compacto como esse, quando a gente tem cuidado com o projeto de interiores, com uma paleta bacana, com uma marcenaria eficiente que supra aí as necessidades de armazenamento do cliente. Enfim, o projeto ajuda, né, a alinhar o que é possível com os pedidos do cliente. E aqui eu vou contar um pouco da história, né? Como é que a gente lidou aqui com o cliente. Porque a gente tinha, a princípio, olhando o comecinho de conversa, a gente tinha 2 entendimentos. O que será que ele vai querer? É um quarto de hotel, de passagem rápida, porque a princípio esse estúdio foi comprado para as passagens dos clientes por São Paulo, eles são médicos e vez ou outra estão aqui na cidade, não queriam mais ficar em hotel, adquiriram o estúdio para esses momentos, para ter um acolhimento aqui em São Paulo nessas passagens pela cidade. E futuramente os filhos estudarem aqui em São Paulo e terem esse cantinho pronto, preparado para acolher, para poder realmente morar com toda a estrutura necessária. Então, o pedido do cliente foi, a abordagem que a gente teve com o cliente foi: é um quarto de hotel para passagem rápida, com itens mais enxutos, com uma marcenaria um pouco menos elaborada, ou não, é uma mini casinha mesmo. A gente vai fazer aqui, o espaço é pequenininho, mas a gente vai colocar todos os usos de uma casa. Então, tem uma boa geladeira, não um frigobar, tem uma área sim que permite a gente cozinhar, tem área de armazenamento de despensa, tem um home office, tem um cantinho para guardar produto de limpeza, tem um local para refeição, tem um quarto com uma boa área de armazenamento, dá para ver aqui no fundo, o banheiro, né, com conforto, com os itens, com uma paleta legal, com bom gosto. E o pedido do cliente foi para isso, foi para que fosse uma mini casa, não um quarto de hotel tão impessoal, de quem vai comer na rua, vai só para vir dormir e levantar no dia seguinte para a rua. Então, a abordagem que a gente teve aqui, o pedido de projeto que a gente teve aqui foi para uma casa, com todos os itens possíveis de uma casa. E a gente vai mostrar para vocês, começando ali pela porta de entrada, para vocês terem a sensação toda ao entrar no estúdio. Vamos lá? Então, pessoal, aqui a entrada, olha, a gente chega, a gente fez esse cantinho aqui para pôr os sapatos, sentar e poder trocar os sapatos. Depois da pandemia, isso virou um pedido bem frequente, e mesmo que às vezes o cliente não peça, a gente acha por bem pôr. A gente acondiciona aqui os sapatos da rua e ele entra no apartamento, né? Já pode colocar um sapatinho de dentro, um chinelinho de dentro de casa, e aí tá, né, mantém essa limpeza, essa asepsia da casa sem trazer sujeirinha da rua. Então, aqui a gente fez a sapateira,
para os sapatinhos sujos e sapatinho de ficar em casa, para troca. Um cantinho do café. Aqui a gente, na marcenaria, colocamos a fitinha de LED. E aqui começa a área de armazenamento. Logo aqui na entrada, a gente fez uma mudança da bancada que tinha inicialmente. A bancada que a gente tinha aqui era uma bancada menor. Como a gente tinha o pedido de ser uma casa mesmo, uma mini casa e ser funcional, a gente teve a possibilidade aqui de aumentar a profundidade aqui da bancada e a gente fazer nessa área, não ter aquele elemento que às vezes polui um pouco, né? O escorredor. A gente já testou escorredor dentro da marcenaria, não deu muito certo. Então a gente fez, a gente aproveitou a profundidade que a gente poderia, né? Porque aqui a gente tem uma boa circulação, a gente tinha uma boa faixa de circulação à frente. Então a gente aumentou a profundidade da bancada, da pedra, inserimos aqui uma boa cuba e a gente enxugou aqui alguns elementos. O primeiro que eu estava falando, o escorredor. O escorredor a gente tirou, né? Porque às vezes usa, aí tem que secar, e aí tem que guardar. Como é um espaço que não é de muitas pessoas, e também acredito que não vai ter muita louça, a gente colocou essa calha úmida, né? Isso aqui é como se fosse uma cuba, né? Dá pra ver aqui o ralinho. A gente retira esses acessórios para lavar, para limpar, como se fosse uma cuba mesmo. E aqui ficou a nossa área de escorredor. Então aqui tem os copos, aqui tem os pratos e aqui tem os talheres. Um outro item que a gente enxugou, né? A gente fez essa opção por esse metal que é da Ducol, que ele é 2 em 1. Ele é a parte da torneira mesmo, de lavagem. A gente tem aqui monocomando, que é quente e frio. A gente já tinha, né, disponível pela construtora o ponto de água quente. Então a gente veio com monocomando, temos o quente e frio. E nessa mesma peça, a gente tem o filtro, né? Então a gente dispensou aqui nessa área aqueles filtros que normalmente a gente faz aéreo quando a bancada é pequena assim, pra gente ter um melhor aproveitamento aqui da área. A gente optou por essa cuba bem bacana, ela é super profunda, eu acho que talvez no vídeo não dê pra ver o quão profunda ela é, mas ela é bem profunda. Se de repente rolar alguma jantinha e não quiser organizar no dia, dá pra condicionar aqui e ficar um pouquinho oculta pela profundidade que a gente tem. Então essa área molhada de lavagem, aqui a área de preparo e aqui a gente tem um cooktop de 2 bocas de indução elétrico, né? O restante aqui da marcenaria a gente resolveu para também não poluir essa parte aérea aqui com o eletrodoméstico e deixar mais revestimento, a textura da marcenaria, as fitas de LED. A gente levou um forno, esse forno ele é muito bacana, ele é multifuncional, ele é forno e micro-ondas e aí a gente trouxe ele aqui para baixo. Essa parte de cima a gente teve que prever aqui um espacinho, né? Esse cooktop tem uma profundidade bem pequenininha, aqui deu tudo certo e aqui não é uma gaveta cega não, é uma gaveta com talheres direitinho. Aqui a gente tem gavetas, né, para os vários itens de cozinha, talheres, facas, os paninhos. Aqui a gente tem a parte das panelas e aqui em cima a gente fez uma mistura, né, de vidro, madeira, esse MDF cinza, que é muito bacana, é da Guararapes, o areia. Ele tem nome de areia, mas ele é um cinza e ficou super bacana com essa madeira também, que é o Carvalho Treviso da Bernec, e ele é um pouquinho acinzentado também, ficou legal, compôs bem. O pedido aqui da cliente era para um espaço clean, calmo, né, atemporal, que não tivesse nada que enjoasse. Então essa foi a seleção da nossa paleta aqui para cozinha. Ainda como área de cozinha, a gente tem esse armário que ainda tá com restinho de coisas de obra e com os meus equipamentos aqui, mochila e tudo mais. Mas lembra que eu falei que era para ser um local que tivesse
mais aparência de casa mesmo e uso de uma casa. Essa torre aqui, piso-teto, a gente fez para a área de despensa. Foi pensado para isso. Para despensa, para eventualmente algum eletrodoméstico que se queira mais acessível, para algum outro item aí da área da cozinha. A gente tem boas alturas aqui entre as prateleiras, então a parte da cozinha também conta com essa torre aqui, que é o local previsto aqui para dispensa, né? E a gente fez aqui uma super cozinha com uma área de armazenamento bem bacana. Acima da geladeira, a gente teve a possibilidade de fazer uma profundidade maior também, e a gente fez esse armário, que o acesso não é tão simples, a gente tem que realmente lançar a mão de uma escadinha, que a gente tem aqui já também, mas é um local também que dá para guardar bastante coisa. A marcenaria é um super trunfo, né, em projetos que a gente, que é um espaço reduzido e precisa de um mínimo de planejamento. A marcenaria é quase que não tem como negociar. Sabe que aqui na cozinha eu esqueci de falar de outro acessório que é super bacaninha, que no conjunto, né, fica super discreto, é esse dispenser dosador de detergente, né? A gente tem um tanquinho aqui embaixo na marcenaria, que a gente faz a rosca, acopla, enche de detergente, e aqui a gente vou desperdiçar aqui um pouquinho de detergente. E aqui a gente aperta, tem o dosador. Elimina, né, aquelas embalagens que também não são legais, são feias, e dá uma limpadinha no visual. Outro item que eu esqueci de mostrar, que a gente gosta muito, porque é super discreto. Aqui, claro, a gente não tem infraestrutura para fazer coifa, né, para retirar, de repente, a fumacinha, o cheiro e jogar para fora. Então, o elemento que é melhor do que não ter nada é um depurador. Esse depurador da Fischer, ele é muito bacana, ele é lisinho, ele é slim, né? Depurador slim, fininho. E a parte da exaustão, a gente tem aqui guardada dentro da marcenaria. E um item que é legal, porque a gente, né, se tiver nessa boca aqui da frente, a gente também tem que ter a sucção, a gente consegue puxar para frente, a gente aumenta a superfície aqui de exaustão, então é bem bacana, é um eletrodoméstico super discreto, funciona, a gente fecha com a marcenaria, ainda dá para usar alguns cantinhos aqui da marcenaria. Ele pode ser coifa também, é só ter estrutura aqui, ter a saída, pode ser coifa também, é que aqui a gente não tinha essa infra, mas ele pode ser. Antes de chegar no quarto, a gente vai falar desse piso um pouquinho. Esse piso, ele é colado e a gente fez um esquema de colocação diferente, que é esse esquema na diagonal, espinha de peixe. Dá uma graça, né? Dá um visual mais bacana, porque é aquilo que a gente falou, né? Como é um espaço pequeno, cada um cantinho que a gente pode tirar partido e fazer algo mais, caprichar no detalhe, a gente faz. Eu acho que dá uma sensação legal, fica parecendo umas setas, né, que apontam em direção ao terraço, então isso ficou bem bacana. Bom, vamos para a área do quarto. Aqui no quarto, o pedido do cliente, eu tinha falado, né, antes, que é um casal de médicos que eventualmente vem para São Paulo, vão ficar aqui e eles têm 2 filhos jovens. Então o pedido era assim: se precisar a gente conseguir ficar os 4 aqui no mesmo espaço. Então deu para pensar com a marcenaria sob medida da cama também, deu para pensar em um quarto que consiga dormir o casal. E a gente fez 2 nichos laterais, vou mostrar aqui, ó. Aqui acho que a gente vai ter que pôr uma saia para ficar mais bonitinho, mais bem acabado. Mas nas laterais da cama, a gente tem um colchãozinho aqui feito sob medida. Não é um colchão padrão, é um colchão um pouquinho menor que o padrão, feito pelo estofador. Mas a gente tem dos 2 lados da cama. Então, se preciso for, dá para dormir aqui 4 pessoas. Aí é o que a gente falou, né? Vai rolar um esquema um pouquinho acampamento. A gente vai ter que retirar essa mesinha daqui, que é leve, as cadeirinhas giratórias, a gente vai pôr ali pra entrada e aí dá pra dormir uma pessoa aqui e dá pra dormir
o outro filho aqui. Rola uma baguncinha, mas se precisar, dá. E aí, vamos aqui. Aqui a gente pensou em ocupar uma parte possível da área de dormitório com a área de armazenagem, sem descer muito, pra gente não ter aquela sensação aqui meio claustrofóbica de algo que vai cair em cima da gente, né? Isso não é legal. Então a gente pensou aqui em toda a marcenaria, a parte de cabide que a gente tem aqui, tem uma baguncinha aqui, mas vamos lá. A parte de cabide que a gente tem aqui, lá em cima tem o espaço do maleiro. Aqui a gente tem os nichos, que também, né, pra quem prefere roupa dobrada e menos roupas penduradas, dá. E aqui as gavetinhas. Aqui a gente tá com 3 gavetas. Uma coisa que foi uma notícia aqui, quando a gente estava começando a fazer o projeto e a gente foi apresentar o projeto para aprovação, registro, é que a construtora, na verdade eu acho que nem foi a construtora, eu acho que foi uma decisão aqui do pessoal da gerência predial, eles não deixaram a gente tirar essas alvenarias laterais. Então elas ficaram, né? Não teve muito jeito, a gente não poderia correr o risco de embargar a obra, de ter uma briga. Então essas alvenarias ficaram, mas por conta, a justificativa é que seria alteração de fachada. Então aqui a gente só pôde realmente retirar a porta, ficaram as alvenarias laterais. O que pra gente impactou um pouquinho no projeto, sim, porque a gente ia ter uma cabeceira até aquela caixa que tá a condensadora do ar-condicionado. Comprometeu um pouquinho, sim, mas a gente não ia comprar uma briga desnecessária, o cliente também não queria isso, então sim, ficou conforme as normativas do prédio, o regimento interno do condomínio, ficou, mas a gente teve uma interrupção aqui, que ainda acho que a gente vai tirar partido, colocando um quadrinho, colocando algum elemento aqui decorativo. A cabeceira, a gente fez uma cabeceirinha estofada com fita de LED, que é a fitinha que tá aqui na calhinha. Uma fitinha bem quentinha, uma iluminação bem gostosinha pra noite. A cabeceira estofada com pouca profundidade, para que a gente não comprometesse essa circulação aqui, esse deslizar da cadeira aqui. Então, essas coisas todas, quando a gente tem um projeto e a gente tem o domínio das medidas, fica muito claro de ver e a gente não tem nenhuma surpresa desagradável. Bom, vamos chegar aqui na parte do escritório, porque aqui também tem bastante coisa pensada para essa área. A gente também teve um pedido do cliente para esse cantinho caprichado, bacana, com uma boa bancada, uma bancada de profundidade legal, altura correta, porque era um dos pedidos, essa área de estudo, né, que fosse confortável, que fosse adequada, com uma iluminação legal. Médicos sempre estudam, né, e também se eles realmente tiverem os filhos que vão vir aqui para São Paulo para estudar, essa área aqui é fundamental. Nessa área aqui também, pela distância que a gente tem aqui com a cabeceira, a gente conseguiu colocar uma TV super bacana, uma TV de 50 polegadas. Como aqui está ocupado a área de estudo e a gente não quis comprometer muito esse visual, a parte de decoder a gente vai colocar lá em cima. Então desce por esse passa-fio e conecta aqui com a TV, bem como o HDMI, porque aqui nas costas também a gente tem um furo e aí a gente faz todas essas ligações. E aqui em cima, nessa prateleira, a gente teria o decoder, a gente tem a opção de colocar alguns livrinhos e aqui também a gente tem a nossa evaporadora. Sim, porque aqui é sol nascente, e até por questão de ruído, né? A gente tá na região da Paulista, o barulho é bastante, então a gente fechando, a gente cessa o ruído, mas a gente aquece o ambiente, então a gente tem aqui a máquina do ar-condicionado. Aqui vale a pena falar e vale a pena mostrar um pouquinho também o que a gente fez para ocultar fios. A gente costuma fazer uns armários logo abaixo das bancadas, onde a gente... Eu não vou conseguir abrir
porque a gente tá com o gaveteiro volante à frente. Mas a gente faz esses armários que a gente corre os fios aqui por dentro, faz as ligações no topo da mesa, que vem por aqui. E aí a gente fecha e a gente não vê fios, parece uma parede. A gente estendeu a linguagem ali do bloco do banheiro para essa área aqui, porque é contínua essa parte aqui do fundo da TV, então a gente estendeu. E aí a gente tem esses mini shafts, né? São uns armáriozinhos que escondem a parte de fiação, que dá aquela impressão de bagunça e tudo mais. Aqui a gente tem o apoio do gaveteiro volante, que dá para armazenar alguma coisinha aqui sem ocupar tanto a bancada. E a gente tem aqui as gavetinhas para complemento, para guarda dos itens aqui de trabalho, papelaria, etc. Essa é a área do escritório. Aqui também a gente tem o apoio da fita de LED para uma iluminação boa. Aqui a gente fez essa lumináriazinha também, tá? A gente tá no comando aqui de todos, no comando geral, a gente não tá usando esse aqui do botão. E aqui ficou um cantinho de escritório bem bacana. Essa marcenaria também, piso-teto, que é um repeteco dessa daqui, que a função é despensa. Ali, a função é armazenar produto de limpeza. E a gente fez, confesso que aqui quase deu um ruim, porque ficou bem justinho a parte da escadinha e a parte aqui da mesinha, da tabuinha de passar. Aqui dentro, a gente fez prevendo o aspirador. Deixa eu tentar filmar o aspirador. Aqui tá o aspirador. E a gente previu aqui para ele esse pontinho aqui elétrico para ele recarregar, né? Então, esse canto aqui é um apoio de despensa, né? Com produto locais, prateleirinhas para guardar coisinhas de limpeza, produtos de limpeza, vassoura, rodo, paninho. Aqui, como a gente falou que a gente tem essas marcenarias mais altas, pra gente ter esse super aproveitamento, para limpar e para guarda de coisas, a gente tem que lançar a mão de uma escadinha. Então, é um item indispensável a gente ter aqui, já tá aqui, essa escadinha aqui que tem 3 degraus e a tabuinha de passar. Eu tava filmando e não tinha deslocado o gaveteiro volante, mas eu achei que valia a pena deslocar pra gente mostrar isso aqui. Aqui são os armários que eu tinha falado, que são fechadinhos, com fecho... Aliás, vou usar esse aqui primeiro. Esse fecho-toque são os armários que ficam fechados e corre a fiação aqui por dentro. A gente não fica vendo fios aqui pendurados. Então, a gente abre aqui. Essa fiação vem aqui por baixo. Isso aqui é a ligação da nossa luminária. Essa fiação vem ali do passa-fio, ela desce por esse rasgo aqui na marcenaria e a gente tem tomadas ali e a gente tem tomadas aqui. Essas são originais do estúdio. A gente manteve, né? Porque tomada nunca é demais. Então, vale a pena mostrar esse trunfozinho aqui em marcenaria para ocultar os fios e ficar mais limpo o visual, né? E aqui é o fundo do terracinho que a gente integrou, né? Aqui antes tinha uma porta, tinha o desnível do terraço e a gente integrou, né? Subimos aqui esse contrapiso, retiramos a porta e trouxemos essa área aqui, os paninhos aqui de limpeza, não tem problema, né? Tiramos aqui a porta e essa largura aqui a gente integrou ao estúdio. São, né, um espaço compacto, a gente tem que ter um aproveitamento e não incorporar essa área praticamente fora de cogitação, né? Então a gente integrou aqui essa área do terraço, que agora é um cantinho de refeição. Aqui também a gente tinha uma questão com a climatização. Nessa área aqui do terraço, onde a gente já tinha o ponto elétrico e já tinha a descida da infra, a gente fez o local da condensadora, né? Então, a gente tem um envidraçamento. Junto com o envidraçamento, a gente fez essa caixa, né? A empresa que executou pra gente
foi a Sunglass. A gente faz o fechamento porque, claro, é uma máquina, tem barulho. Eu até desliguei para não atrapalhar aqui no áudio, mas a gente faz o fechamento dela com essa parte da caixa de vidro e também com a marcenaria. Ali dentro a gente deixou um pouquinho de 2 peças, na verdade, desse piso vinílico, que caso acontecesse algum incidente, machucasse, a gente conseguiria destacar o machucado e trazer régua. Então são réguas aqui de substituição. Então a gente tem aqui a máquina da condensadora, que mesmo em dias quentes, como tem feito muitos dos nossos dias aí do verão, a máquina ligada mesmo à noite não atrapalharia o sono, porque ela tá duplamente fechada, né? Pela caixa de vidro e pela marcenaria. Então o ruído ali tá bem sufocado. Estúdio, vamos falar um pouquinho mais para fechar essa parte aqui do terraço. Estúdio, a gente tem uma questão que é o seguinte: a gente tem vidro e por vezes as pessoas dormem até um pouquinho mais tarde, querem estender o final de semana e ficar um pouquinho na cama, então assim que amanhece a pessoa às vezes não quer despertar. Então um item essencial para estúdio, além das persianas, né, que são térmicas e retém um pouquinho do calor, são as cortinas blackout. Essas cortinas fecham super bem aqui a claridade, então se a gente fechar aqui, agora dá para ter uma noção até por essa metade aqui. Se a gente fechar toda a cortina, a gente fica com o quarto bem escurinho. Então, se amanhecer o dia, estiver no final de semana e quiser estender um pouquinho na cama, a gente consegue, porque o quarto vai continuar escuro, então a gente não vai despertar assim que amanhecer. Isso aqui é um item bem dispensável também nos estúdios, porque é comodidade, né? É conforto. É preciso ter mais essa camada aqui de cortina, porque a gente poderia ter só as persianas, mas não retém totalmente a iluminação, a luminosidade, na verdade, né? No despertar do dia, não retém totalmente as persianas. Então a gente entra com mais essa camada aqui de cortina blackout. Aí, aqui, a opção que a gente teve foi de uma mesinha redonda, para que a gente não tivesse pontas, e aqui ficou um cantinho para 2 pessoas comerem, né? Um pedido que a gente teve aqui foi uma opção, na verdade, que a gente ofereceu ao cliente e ele gostou, foi de ter aqui as poltroninhas giratórias. Um dos itens também que trouxe uma tecnologia, vamos dizer assim, que também é algo que, na medida do possível, eu acho que vale super a pena fazer, são as persianas automatizadas, né? Então a gente tem aqui o controlezinho, a gente escolhe o painel, vou escolher aqui o painel 2, que é esse daqui, e a gente tem o acionamento por controle. Pode ser feito também pelo pelo iPhone, né, por automação. Então é algo bem legal pra gente não ficar puxando cordinha, às vezes o acesso, né, vai ser um pouquinho mais apertado, porque a gente tem a mesa ali. Então aqui a gente fez as persianas automatizadas, que é bem bacana. O custo, eu penso assim, já foi mais alto, hoje tá um pouquinho mais acessível, e eu acho que é um conforto que super vale a pena, né? Vamos subir pra gente ter luz aqui. Um item que eu tinha esquecido de mostrar, que é uma belezinha também, e a gente fez fixo na cabeceira estofada, foi essa iluminação aqui de leitura. Então aqui a gente tem um recorte aqui, né, na marcenaria, que faz as vezes de apoio lateral da cama, e a gente colocou ali um pontinho, uma arandelinha, que ela a gente consegue girar, e é uma iluminação bacana aqui para leitura. Vou deixar ela nessa posição que tá mais bonitinha. Vamos para o banheiro. Aí a gente vem para esse bloco aqui, com a nossa porta de correr, a gente acessa o banheiro. No banheiro, a ideia, por ser um espaço pequeno, fechado, sem janela, a gente optou por uma paleta aqui sim, clean mesmo, né? Super clarinho, tudo branco. Esse é um revestimento a Portobello. Ele tem uma ondulação, né? Ele não é totalmente reto, ele tem uma ondulação, mas ele é bem bacana. Ele tem 15 por 15,
é o revestimento que a gente fez no banheiro inteirinho. E aí a gente tirou partido com ponto de cor, linkando. De novo, né, a história de linkar um pouquinho as coisas, a gente linkou essa cor com a da sapateira que a gente tem ali. Eu não mostrei muito bem a sapateira, né? Aqui a gente tem, aqui corre, ó, a gente guarda os sapatinhos da rua e pega os limpinhos. Tem uma ventilaçãozinha aqui, porque essas coisas às vezes tem um cheirinho, né? Tem essa ventilação aqui. Aí, voltando para o banheiro. O banheiro a gente usou dois materiais, um no piso, esse também é um porcelanato, que imita um pouquinho o cimento queimado clarinho, é uma base mais suave, mas não é branco, porque o branco eu já usei em banheiro e me arrependi muito, porque qualquer poeirinha a gente vê, então eu acho bem complicado piso branco, é bem difícil de manter, é lindo de olhar, mas a parte funcional fica bem complicada. E esse acinzentado pega um pouquinho o fundo desse revestimento aqui. Então ficou uma base bem tranquila. E aí a gente fez a conexão com a cor que a gente já tinha aqui fora na sapateira, a gente trouxe aqui pro gabinete. O gabinete tem uma prateleirinha de apoio. A gente tem aqui a cubinha de sobrepor. Aqui também a construtora disponibilizou quente e frio, então a gente tem um monocomando, né? Um único comando a gente faz quente e faz frio. Um espelhinho, o espelho a gente fez umas bordas arredondadas, só para dar um detalhezinho. É o mesmo MDF que a gente tem aqui na cozinha, nessa área aqui da cozinha, aqui nos nichos, na parte aqui de baixo também. A gente fez um armarinho espelhado com duas prateleiras, na verdade três, né? Tem essa parte da base, mais duas prateleiras. A gente tirou partido aqui de alguns detalhezinhos em preto, então a gente entrou com essa luminária. Ela pode acender aqui na cordinha, ou a gente pode acender ela aqui no interruptor, que é o mais fácil, né? Ela tá um pouquinho alta. Tem um detalhezinho de madeira, tem um pontinho preto que dá um charme para isso aqui. A gente aproveitou e colocou aqui alguns acessórios em preto. Aqui no banheiro é um item que a gente praticamente também não abre mão, ficou quase que um clássico em todos os projetos. São os ralos, né? Os ralos ocultos. Então vem essa tampinha aqui, a gente corta o porcelanato na medida certinha desse bercinho que tem aqui metálico. O escoamento é feito por aqui. A gente tem essas laterais que a água cai e é feito ralinho. Ele tem o mesmo acabamento do porcelanato. A gente tem isso aqui fora e a gente tem aqui dentro do box. Aqui no box tem um elemento que eu particularmente gosto, porque eu acho funcional, e tem determinadas coisas que a função é bem importante, né? Tem muitos arquitetos que não gostam desse corte aqui do porcelanato, que é chamado corte diamantado. Eu gosto porque eu acho que auxilia a queda, facilita o escoamento de água, e eu acho que isso é algo importante dentro do banheiro. Então a gente faz sim esses cortes diamantados, a gente recorta as peças de porcelanato. Esse é o visual que a gente tem aqui do terraço olhando a entrada do apartamento. Então o que eu estava falando que foi um diferencial? Que foi um capricho, na verdade, para a gente não ter esse bloco do banheiro branco e tão sem graça. Aqui, claro, entregue pela construtora inicialmente, foi uma porta de abrir tradicional, convencional, uma porta de giro. E como a gente queria pensar esse bloco, algo um pouco mais elaborado, né? Porque o estúdio é um ambiente só. Então não tem cantinho que não seja importante, tudo a gente tem que ter um olhar mais atento e dar um molho, dar uma caprichada. Então nesse bloco do banheiro o que a gente fez? A gente fez essas ripas, o MDF tem várias profundidades, né? A menor que eles têm é de 6 milímetros, então a gente fez, o lance que é o trabalho, qual que é? É fazer todas essas réguas, colar uma a uma, alinhar direitinho. Dá um trabalhinho, mas é um efeito muito legal. Então esse bloco do banheiro, ele foi revestido nessas réguas de marcenaria. E
a gente teve a possibilidade de fazer aqui, porque a gente tem esse encape, a gente teve a possibilidade de fazer aqui a porta de correr. É uma porta embutida para dentro da marcenaria. E aí esse bloco aqui do banheiro ficou algo bem uniforme, subindo com a porta aqui de giro, né, anterior, e a gente encapou tudo isso aqui com marcenaria. Uma outra coisa que não era bacana aqui eram os quadros. E os quadros, eles são itens importantes, né? A gente não tem como suprimi-los. Eles têm que ficar, e tava num local logo de acesso, né, na entrada do apartamento, e a gente não poderia, não tem como, né, ocultar. Eram dois ainda. Se a gente fosse lançar mão de quadro, talvez ficasse um pouquinho poluído esse acesso. Então, com essa ideia do bloco, a gente fez também esse fechamento aqui dos quadros, né? Os quadros estão ali dentro, mas eles estão fechadinhos também pela marcenaria. Então aqui a gente tem uma série de elementos, né? Tem o quadro, tem o interfone, tem a porta, tem essa virada aqui, e tá tudo encapado pelas reguinhas de MDF de 6 milímetros. Isso é uma coisa bacana. Ali também a gente fez. E aqui, como a gente tinha uma questão de garantia, a gente não mexeu aqui na fechadura, a gente manteve a porta lisa, né? E aqui em cima também teve as reguinhas que correram até vir aqui e vir nessa lateral também. Esse é um MDF branco, né? A parte clean que foi um pedido da cliente que a gente manteve. E as pitadas de cores ficaram por aqui, né? Tem esse verde bem clarinho, algo bem atemporal, que não é enjoativo, que não é cansativo, né? E a paleta tranquila, que eu acho que por muito tempo não vai cansar, não vai parecer algo de uma época. Aqui dentro também isso aqui, a gente sempre tenta fazer o link, né, de alguns elementos, e esse fundo do armário a gente fez com as mesmas reguinhas que a gente tem aqui fora. Então é bacana, né? É um espaço todo único, todo integrado, tudo acontece no mesmo ambiente. Quando a gente pode lançar mão de alguns links, a gente o faz porque fica bacana, né? Tem uma coerência de espaço. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, ou se tem até algum apontamento assim que fariam diferente, comenta aqui com a gente sempre gosta de olhar e ter o retorno, né, do cliente, ou a percepção de quem está avaliando o espaço. Isso enriquece a gente como profissional, enriquece os próximos trabalhos, então fica à vontade para você deixar aí o seu comentário, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau!